Chegamos à última parte do nosso vlog de leitura do livro Casa de Folhas, do Daniel Danielewski. Livro esse que com toda certeza foi um marco na minha vida literária e com toda certeza eu espero que seja um marco aqui no canal também. Agora a gente se encaminha para as últimas viagens aos corredores de 5 minutos e meio com o Will Davidson, assim como a gente continua a desvendar um pouquinho mais sobre a história do Johnny Truant, que é o cara que tenta trazer essas charadas para nós de modo um pouquinho mais esmiuçado, mas ao mesmo tempo muito intrincado. Será que valeu a pena o final dessa viagem? Ou será que esse livro acabou deixando a desejar no finalzinho da sua corrida? Vou contar o que eu achei para vocês, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa aventura literária. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à terceira e última parte do nosso vlog de leitura. Vlog esse que se iniciou com um livro muito emblemático, que é Casa de Folhas, do Daniel Danielewski. Livro esse trazido pela Dark Side Books e que foi, com toda certeza, o nosso Moby Dick do horror, assim como disse o Stephen King. Eu contei a vocês que aqui a gente tinha uma história intrincada, com um cara que era um senhor cego, que escreveu várias coisas, deixou dentro de um baú, até a chegada do nosso amigo Johnny, que vai lá após o seu falecimento e acaba pegando esse baú e tentando compor essa história, e compõe o Registro Davidson, que é um artigo que fala sobre uma investigação sobre um vídeo que está no YouTube chamado Corredor de 5 minutos e meio, que é a viagem do Will ao comprar uma nova casa e ao encontrar nessa casa uma espécie de porta que dá para um corredor muito misterioso, corredor esse que não está na planta e além de não estar na planta, ele não tem nenhuma lógica física e matemática, então ele não tem como existir de fato. É um corredor que ele dá para a parte de fora da casa, só que ao abrir essa porta ele encontra um ambiente muito gigantesco que vai se abrindo para portas e corredores, escadas e diversas coisas. Como nós já conversamos na primeira e na segunda parte, a gente viu várias excursões do Will Davidson para esse lugar. A primeira ele vai sozinho, a segunda chama o seu irmão e a terceira ele manda alguns amigos dele ou conhecidos que têm uma espécie de conhecimento com investigações nesse sentido. Fazem viagens a altas montanhas, gostam de desbravar cavernas e eles são preparados, não só fisicamente como mentalmente para entrar nesses lugares. Seriam as pessoas ideais, só que não, porque eles acabam se perdendo por lá, acabam enlouquecendo e acabam tendo fúrias homicidas até mesmo, afinal um deles começa a ficar loucão atirando para tudo quanto é lado. Eis que o Will precisa fazer um resgate após 8 dias. Ele leva um amigo que sobrou daquele grupo ali, o seu irmão, e ele decide ir mais uma vez para esse corredor tão sombrio, corredor esse que depois de muito tempo desemboca em uma escadaria que vai para baixo de maneira espiralada. Essa escadaria, quando ela se apresentou para esse grupo inicial que desbravou e acabou se perdendo, ela teve uma distância de quase 2, 3 dias para que eles conseguissem chegar até o final, ao mesmo tempo que eles ouviam uma espécie de ruído que parece ser ao mesmo tempo a casa se movimentando, quanto ao mesmo tempo uma criatura que mora por ali. Eis que quando o Will chega nesse lugar, ao descer essa escada, ele demora apenas 5 minutos. Então essa casa, mais uma vez, ela vai se modificando. Não vou contar para vocês como vai funcionar esse resgate para resguardar vocês da experiência. Só vou contar que é um evento catártico para o livro, porque aqui a gente tem um momento onde a casa, de fato, ela se mostra como entidade e acaba trazendo algumas tragédias por ali. Eis que o Will, com a esposa Karen, com as crianças e com algumas pessoas que sobreviveram a essa última excursão, saem daquele ambiente, porque não dá mais para ficar por ali. Vão ficar no hotel e cada um fica num lugar diferente, e cada um fica com alguns sintomas que são resquícios de estar tão perto daquela casa. O sintoma do Will é a questão de ele ficar extremamente aficionado e querendo voltar para aquele ambiente. Afinal, ele é fotojornalista, tirou uma foto muito premiada de uma cena muito trágica, ele gosta de tirar fotos
de tragédias, de fato. Ele vai como uma espécie de fotojornalista de guerra e fotojornalista de diversos outros movimentos sociais. E nessa foto ele ganhou o prêmio Pulitzer e ele fica linkando essa foto com essa casa, que parece que ele precisa tirar a foto ideal para que ele consiga justificar aquilo que ele passou no passado, uma viagem extremamente particular dele. E ele decide, mesmo a contragosto de todo mundo, voltar. E eis que a gente tem a última viagem do Navidson a essa casa e a esses corredores, que é o 5º registro. E aqui a gente tem um momento mais literário da história como um todo, no sentido experimental. Porque aqui, a cada lugar que o Will vai passar, a gente tem um estilo de escrita diferente. Seja ela escrita em caixa alta, ou escrita no cantinho da página, escrito em palavras que começam a diminuir de tamanho e de fonte, conforme o Will passa por corredores que vão se estreitando, e tudo isso faz com que a leitura seja, mais uma vez, uma leitura labiríntica, assim como eu falei no último vídeo. Então aqui a gente tem o ponto alto dessa trama. Para mim, essa 5ª viagem foi uma das melhores que eu li no livro todo, por mais que cada uma tenha sua peculiaridade. E a gente se encaminha para o fim dessa história, que eu também não vou contar, para que vocês tenham a experiência individual de vocês. Em relação ao Johnny, que é o cara que nos leva a essa história, a gente acompanha ele conversando um pouquinho nas notas de rodapé, mas nada muito drástico, ele não passa muito tempo com a gente, só que no final ele precisava de um fim também, e aqui ele traz toda a finalização da sua trama, finalização esta que ela fica meio dúbia, pelo menos pra mim. Eu não entendi direito o que aconteceu com ele, em que ponto da parada ele ficou, mas ao mesmo tempo ele vem com uma narrativa mais embargada, mais emocionada, trazendo uma questão de um cara que, assim como diversos outros caras, como no livro do Drácula, no livro do Frankenstein, até mesmo no Moby Dick, se deparou com um grande mistério que o deixou aficionado e o levou à completa perversão pessoal, à completa perca de sua identidade e da sua própria sanidade. Ele fica tão aficionado com essa trama do Zampano, com essa casa, que ele vai perdendo diversas partes da sua própria realidade e pessoalidade, e isso a gente vai acompanhando no decorrer da trama. Eu tenho diversas teorias sobre o que eu achei sobre a Casa de Folhas e sobre o que eu achei que era essa casa, esses personagens e tudo mais. Eu não vou trazê-las aqui para respeitar vocês na experiência. Então, caso vocês queiram que eu traga um 4º vídeo esse que eu fale sobre teorias, eu com toda certeza trago. Aí a gente conversa com muito spoiler, daí vocês não podem nem reclamar, que daí vai ser um vídeo exclusivo para isso. E aí a gente vai tentar falar sobre essas teorias. Inclusive, se você leu o livro inteiro, com toda certeza é um vídeo que eu gostaria de debater com pessoas que tenham também lido a obra, para ver se elas tiveram as mesmas percepções. Mas eu finalizo de modo geral esse vídeo aqui, eu finalizo essa vlog de leitura, falando que esse livro, ele é muito experimental. Vai ter partes que ele vai ser muito difícil de ser lido, vai ter partes que ele vai ter aquela barriga literária, que é quando você dá aquela cansada, que ele fica um pouco mais maçante, mas ao mesmo tempo, a cada momento em que ele é maçante, eu entendi, porque parecia de fato que eu estava andando por um labirinto, e tem vezes que você vai e encontra corredores sem saída no labirinto, que você vai fazer aquela grande viagem para tentar encontrar o seu final, e você fica ali perdido, e você tem que voltar de modo extremamente cansativo para o lugar onde você estava para você continuar a sua viagem. E eu acho que foi essa a intenção do autor. Tem diversas coisas que eu não peguei referência, inclusive na contracapa da edição do Darkseid tem diversas letras e números que eu não sei o que significa, fiquei tentando entender, mas eu não achei. Então tem coisa para conversar, fora as referências que eu acabei não pegando pelo fato de que a leitura muitas vezes foi cansativa. Mas de modo geral, é uma leitura que ela não deixa com que você escape. Eu, a todo momento, estava lendo esse livro, por mais que estivesse cansado, com muita ansiedade para continuar nessa trama. E conforme eu fui encaminhando para as últimas páginas, eu já fui me despedindo com aquele gostinho assim de, nossa, não queria abandonar. É um dos livros que eu mais demorei a ler esse ano, e eu demorei porque, de fato, eu estava curtindo a experiência, porque não é um livro apenas, é uma experiência literária de fato. E eu li o S do J.J. Abrams e eu não curti tanto essa leitura experimental, pelo fato de que ali a gente tem um livro sobre espionagem. Só que aqui, por ser um livro de horror, eu me interessei muito mais pelo mistério, consegui embarcar nessa trama mesmo, e por não ter muitos apêndices soltos, isso fez com que o livro conseguisse ir comigo em todos os lugares. Então eu li em ônibus, eu li na minha casa, li no meio do caminho, sentei na frente do shopping, em todos os lugares que eu ia ele estava comigo e eu conseguia ler tranquilamente, isso não me atrapalhou em nenhum momento,
salvaguardo as páginas que têm aqueles códigos que eles precisam um pouco mais de precisão, e vai ter momentos em que você vai precisar mesmo pegar uma xícara de café, ficar em frente a esse livro e tentar entender aquilo que ele está tentando contar para que você tenha uma experiência completa. Então, esse é o fim do meu vídeo. Caso queira vídeos de teoria, escreva embaixo, e caso você tenha qualquer outro comentário, também escrevam. Então, muito obrigado por cada segundo de vocês por aqui. Me despeço dessa viagem de modo um pouquinho triste, mas talvez a gente converse um pouquinho mais sobre esse livro em próximos vídeos.